A minha participação na tipografia foi muito importante para eu poder começar a reconhecer as pessoas que transitavam e transitam no cenário que eu estava me inserindo. E quais diálogos os meus trabalhos passavam a estabelecer com o trabalho de outros. Eu fui convidado pelo Thiago Ortiz e pude ver reunidas ali muitas das produções mais interessantes da cena carioca independente. Trabalhos que versavam sobre os assuntos mais diversos e que ainda assim conversavam muito bem e em voz alta. A tipografia é esse espaço importante nesse sentido, porque além de ser um lugar do encontro, é um lugar da voz. Essa pegada tem futuro, hein? Essa é pedrada, nego. E a cintura, como é que fica? Deixa bem molinha. Isso, danado. Se lambuza nesse copo. Passa o coquinho, bem devagarinho. No copo. Passa o coquinho, bem devagarinho. No copo. Passa o coquinho, bem devagarinho. No copo. Passa o coquinho, bem devagarinho. Bem devagarinho. Alô? E eu atuo, trabalho com vários suportes dentro da minha prática, que atravessa a performance, objetos, pensamento de escultura, ações, instalações. Então eu acho que eu não sou um artista que se conecta muito à ideia material, né, o estritamente formal do trabalho, mas a partir de uma ideia que está nesse escopo da minha investigação estética e teórica também, eu acabo encontrando meios que vai ser mais coerente ou que eu acho que a aplicação vai criar um resultado mais significativo para essa ideia. Então, às vezes, uma ideia funciona muito como uma performance, ou como fotografia, ou como vídeo, ou como escultura. Então, transito um pouco dentro dessas áreas. E pensando de uma maneira um pouco mais conceitual, assim, eu tenho me dedicado a investigar dentro do campo das artes visuais uma ideia que olha para um passado, mas também é presente, também é futuro, das populações afro-brasileiras, e como inúmeros outros artistas, a gente tem uma virada mais recente também de vários artistas visuais que começam a olhar para uma historicidade, os problemas raciais no Brasil que a cada dia se tornam mais latentes. Então eu tento olhar a partir da minha história, do meu corpo enquanto história, como essa investigação ela pode criar reflexões dentro do campo das artes visuais. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração.
Olá, eu sou Lucas Araújo. Eu fui convidado pelo Espaço Tipografia para falar um pouco sobre minha poética e também para contar um pouco as experiências que eu já tive nesse espaço maravilhoso de arte independente, ficando na Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Eu vou começar me apresentando. Eu sou artista visual. Estou me formando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, no curso de pintura. Cresci no município de Japeri e hoje estou residente no Complexo da Maré. Minha pesquisa aborda temas que, a meu ver, são ignorados pela sociedade atual, que ocupam um lugar marginal e periférico dentro do contexto da cidade, mais especificamente que envolvem os lugares que eu transito e habito. A minha produção está inteiramente ligada à experiência do espaço, considerando a cidade como algo muito além de uma referência imagética. Entendo o espaço urbano como um grande lugar de experimentação, onde todo tipo de intervenção pode ser considerado de alguma forma um trabalho artístico pronto ou em processo. Considero como parte inicial do meu processo de criação, e talvez a mais importante, os meus deslocamentos e interferências que o meu ato de caminhar produz no espaço, assim como tudo aquilo que eu absorvo através da observação atenta e sensível de tudo aquilo que ocorre à minha volta. Gosto sempre de me colocar no lugar do outro, de tentar destruir estereótipos que são dados à condição de pertencer a um certo lugar, de produzir e provocar questionamentos em quem observa as minhas obras. E nessa minha caminhada eu vim conhecer o Espaço Tipografia, que é um espaço independente de arte que veio para acolher artistas das mais variadas linguagens, que ajuda principalmente nós, jovens artistas, a nos inserir nesse mercado de arte que é tão concorrido, né? Então, assim, eu tive uma experiência muito boa, participei de uma exposição no ano de 2019, junto com outros colegas da UFRJ. Foi uma exposição, assim, muito legal, né? Nós participamos de uma pesquisa, né? Toda uma pesquisa na área da Gamboa, conhecendo outros lugares também estão nesse circuito aí da Gamboa, e a gente tentando produzir obras que condizessem com o local, né, que é um lugar histórico, né, para o Rio de Janeiro. Meu nome é Marcos Abreu, sou um artista do Rio de Janeiro, e o trabalho recente que eu apresentei na tipografia se chama Sorte. É um trabalho que eu imprimo essa palavra em camisas, e não é qualquer camisa. Eu imprimo em camisas do Colégio Pedro II, um colégio público tradicional de excelência aqui do Rio de Janeiro. E imprimo também camisetas de clubes de futebol. Esse trabalho surge quando eu atravessava a passarela que conecta o metrô do Maracanã à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
Ao lado da UERJ também está o Maracanã, o estádio emblemático do futebol. Então, essa passarela é a bifurcação entre esses dois lugares. Observei, atravessando a passarela, que há uma coluna que tinha essa palavra sorte pichada, grafitada nessa coluna. Então, é uma coluna da sorte que sustenta uma passarela que é a bifurcação entre o futebol, entre o Maracanã e a UERJ. Então, é isso. Um abraço. Esse trabalho foi um dos trabalhos que eu expus na coletiva lá na tipografia. É uma pintura sobre manta asfáltica. Eu apresentei 2 trabalhos com a manta asfáltica, mais acho que 3 outras pinturas e uns 4 bordados. Eu comprei um rolo de manta asfáltica lá na feira de Acari, coloquei no ombro e voltei para o Lins feliz da vida para começar a produzir. Quando me fizeram um convite, eu já tinha ali ele pronto, então foi, eu acho que a segunda vez que eu mostrei, já tinha apresentado ele antes, né? Mas foi a primeira coisa que eu pensei, quando eu fui lá no espaço e olhei o espaço, falei, pô, esses 2 trabalhos cabem aqui. E foi uma experiência muito bacana, porque foi a primeira vez que eu estive ali expondo com vários amigos meus, galera que eu troco, galera que a gente se visita, né, que a gente conversa muito sobre tantas coisas, estava todo mundo ali. Foi uma experiência realmente muito gratificante. O período da exposição, eu indiquei para vários amigos, foram vários amigos lá, e é bacana, faz parte dessa caminhada, né? Olá, gente. Meu nome é Sávio Lodé. Eu sou artista visual, multimeios, estudo na UF. Me matriculei de letras, mas eu estou de mudança para arte nos próximos meses, já estou pegando matéria, disciplina. Sou também poeta, produtor em formação pela Escola da Vida, criativo inquieto, para além disso doceiro, staff em eventos e tudo mais que apareça e me pague. Eu tenho algumas perguntas que me surgiram nos processos em minha pesquisa a partir de trechos de Memória da Plantação, que é uma palestra performática da Grada Quilombo. Por isso, então, proponho aqui uma fala performática. Como pessoas periféricas foram introduzidas ao universo da arte? Qual é a concepção dessa para essas pessoas? Como, de que modo e a partir de que meios ou técnicas elas se aproximam desse campo? Para qual finalidade usam da arte e dos meios de expressão que têm acesso? Se reproduzirmos o que nos constitui, que é proveniente do meio onde nos formamos, como seria ou será a nossa produção prévia ou a partir da academia? Enfim. A tipografia, para mim, tem sido uma possibilidade de um novo início. E para mim tem proporcionado ideia e prática muito férteis. Assim. Tem contribuído muito nessa formação prática de que eu falava enquanto em produção cultural. Tem me servido de provocações únicas no meu processo enquanto artista. Essa troca constante com os amigos tem sido muito benéfica. Para mim,
tô enxergando como um movimento de me jogar ao mundo como eu nunca antes tinha experienciado. Esse é o primeiro trabalho em produção meu, pro qual eu tenho direcionado toda a energia possível e muita querência. Eu tenho buscado em minha pesquisa um lugar de experimentação livre, no qual eu precisava chegar para entender o que me choca no meu cotidiano e como viriam a ser as respostas que eu daria, dadas as perguntas feitas. Habitando como artista preto periférico, o circuito e como todos dizem, me enfiando entre brechas. Né? Mas eu venho vencendo medos e não tenho me deixado paralisar, assim, acho que é importante isso. Mas minha experiência na tipografia, ela me aguçou um instinto liberto que antes eu só não acessava, sabe? Parêntese para a dificuldade de acesso, né? O circuito institucional de arte, seja ele qual for o circuito, né? O alternativo, o autocircuito, enfim. E que existe para todos os artistas como eu, assim como para muitos dos artistas com os quais a gente troca. A gente de fato não sabe como escoar nossa produção para que a gente possa fazer dinheiro com ela. O real é uma questão até para o galerista e para o facilitador num espaço de intervenção cultural. O trabalho e as relações trabalhistas são questões que se colocam na frente do nosso livre-arbítrio enquanto gestores e certamente na frente do instinto criativo revolucionário de cada artista que contribuiu com o vídeo aqui, com pouca verba. Só um lembrete aqui, gente, da necessidade e a urgência que existe em apoiar os artistas independentes da sua localidade, não só os canônicos do seu meio, mas a gente é o que a gente consome, né? Quanto a quem está melhor colocado perante o mercado, no circuito, eu concordo com o que o Thiago disse sobre o nivelamento. Como as instituições e pessoas físicas mais abastadas ou visibilizadas podem também procurar tratar desse nivelamento, para que todos tenham de fato oportunidades iguais. Alguém entre nós teve mais dinheiro e pôde propor algo cinematográfico, com boa fotografia. Como fazemos para nivelar esse mesmo aquele que teve menos dinheiro e fez a edição de sua contribuição por um aplicativo no celular? Na minha vivência que eu me dei quando fui chamado pelo Ronald para contribuir com a iniciativa, eu aprendi a só pular em abismos, assim, segundo ele, a ler meu cotidiano e tudo que me vem à frente de maneira crítica e fazer com que isso reverbere em meus processos. Eu concluo dizendo, gente, que o trabalho é árduo, mas a gente chega lá. Enquanto a gente não se abater, a gente vai estar fazendo o que a gente precisa com aquilo que tivemos em mãos, sabe? Queria agradecer aqui a iniciativa do EA e a receptividade, a acolhida dos amigos da tipografia. Tamo junto, gente. Tamo aí para somar e, por favor, nos sigam nas redes sociais. É isso, até uma próxima. Valeu. Pai querido, aqueles machos embusteiros, Senhor, que gozam em 3 minutos, que não sabem o caminho dos vitórios. Aleluia, glória, Senhor, receba, venha nos dar a unção do orgasmo, a unção da insujeição ao macho escroto, falso desconstruído. Oh, Deus da águia, grande pitonisa, venha nos abençoando, nos dando a unção da mulher empoderada. Eu não consigo enxergar o microfone, caralho. Nos orando e livrando-nos do machismo opressivo, da roupa brega, das igrejas evangélicas, Senhor. Eu quero ter a liberdade de ser eu mesma e de gozar. Vamos louvar o Senhor agora. Receba, aleluia. Glória! Aleluia! Aleluia! Esse hino todos devem conhecer. Eu pedi um varão abençoado ali para colocar um minuto. Quem souber, vamos cantar conosco, aleluia. Receba um hino fácil, todos já devem saber. Com palmas, por favor. Varão, pode passar para a música. Abençoado, pode passar, ok? Amém, irmã. Aleluia, receba, eu sinto a aleluia. Oh.
dentro dessa poética, o meu último trabalho agora foi a faxina artística, né? Que também teve um desdobramento maior do que eu esperava. É um trabalho que está acontecendo agora. Outro trabalho também muito bacana, que é a Igreja da Arte, que vai falar um pouco desse boom de igrejas evangélicas na Baixada Fluminense e como isso vai influenciar dentro desse campo de trocas simbólicas para a mulher, né? Já que a igreja ela vem geralmente como um peso de subalternização para esse corpo, né? Então, um trabalho que vai falar desse papel da mulher, de como as igrejas vão interferir, é a Igreja da Deusa, né? Que também já teve o nome de Igreja Pornográfica da Águia. E todos eles vão praticamente abordar a mesma coisa. Falar das agruras de uma dona de casa periférica que é artista, com diploma e não se insere no mercado e não se insere na educação, uma área que está sucateada, execrada, né, atualmente. E dentro desse processo de resistência na periferia, né, atuando como curadora independente, como pesquisadora, professora, artista, doméstica e tudo mais, a gente foi criando pontes, interlocuções com outros artistas que também têm essa mesma força de vontade de tentar mudar aquilo que já vem acontecendo. Surgiu o Tipografia, né? O Ronald Duarte e o Thiago Ortiz fizeram um convite quando eu estava ministrando o curso Outras Histórias da Arte no Centro Cultural Donana, para que eu fizesse uma curadoria de artistas que representassem o Donana e levassem eles para o Tipografia, né? E foi a exposição Tipo Coletivo, onde vários espaços independentes se reuniram dentro do Tipografia, que não é um espaço institucionalizado, né? Mas é uma casa acolhedora. E a experiência foi maravilhosa, porque na verdade a arte ela reside nisso, né? De verdade, o seu papel essencial é esse, criar os laços, transformar essa realidade vigente, que está tão crua, doentia. A gente poder exercitar a nossa subjetividade hoje é um privilégio. Eu agradeço a Tipografia por isso, fico feliz por ser artista, fico feliz por estar participando desse projeto. Enfim, é isso.
tipografia, para mim, é pensar a relação de afeto, pensar em parceria, pensar em um fortalecer o corre do outro, como a gente costuma dizer, é subir e puxar o que está embaixo, para que todo mundo fique nivelado. A ideia de trabalhar num espaço que não é uma galeria, que não é um centro cultural, que não é um museu, ela a princípio parece um pouco turva, porque a gente caminha por essa indefinição, mas é a partir dessa indefinição que a gente se faz, que a gente se constitui. Então a tipografia, na verdade, como a gente costuma dizer, um espaço de ativação artística, mas sobretudo é a casa da mãe, no domingo, que todos os filhos, os parentes, os netos estão reunidos para um grande almoço. Então lá é o espaço do nosso banquete, é a nossa grande mesa posta para que as pessoas possam desfrutar de um espaço, desfrutar de uma boa companhia, de uma comida feita em coletivo e, por que não, da exposição de nossos trabalhos artísticos. O nosso processo ele se dá a partir do envolvimento com o outro. É o que a gente costuma pensar como curadoria afetiva. A tipografia defende essa ideia de curadoria afetiva porque não é somente ter um trabalho ou ser um artista para apresentar um projeto para a gente ou utilizar o nosso espaço, ou como curador, ou como artista, ou como movimentador cultural. Mas antes de tudo e qualquer coisa, antes do trabalho propriamente, antes do projeto expositivo ou de algum evento, tem que ter uma relação de empatia, um atravessamento pelo afeto. Então, os trabalhos, as poéticas, os artistas, os proponentes, na verdade eles não são nada disso. Eles são, antes de tudo e qualquer coisa, nossos amigos, nossos parceiros de caminhada, de luta, que dividem as angústias da área da cultura, da área do fazer artístico, mas dividem também as dúvidas em relação à montagem, à valoração de seus trabalhos, aos espaços de inserção. É um local onde a gente senta para tomar um suco, uma cerveja, uma água, para fazer um churrasco, assar um peixe na brasa, para fazer um caldo, batucar, conversar e também fazer arte. Então a tipografia, ela na verdade é uma grande casa que abriga todo mundo. É um abraçaço. A ideia de construir esse espaço, de pensar esse espaço bem no olho da pequena África, no centro da pequena África, é muito representativo para a gente, porque aquele espaço é um espaço alijado da zona portuária, do projeto de revitalização daquele espaço. Então é mais do que preciso, necessário, é um ato artístico e político, sobretudo, transformar a tipografia no reflexo da pulsação de vida da pequena África, daquela região que nos abraça. Então as nossas portas, elas sempre estão abertas para receber os moradores, para receber as figuras ilustres daquelas ruas, que vão lá nas nossas festas, que assistem às nossas exposições, que conversam conosco, que colocam as suas barraquinhas vendendo suas balas, suas cervejas, seus espaços. Na verdade, não há uma competição, há uma política da boa e eterna vizinhança, porque é isso que a gente quer ser naquele espaço também. Nós queremos ser amigos, vizinhos, parceiros e fortalecedores também dessa vida, né, que foi deixada de lado desde o projeto de urbanização dessa cidade. O Cais do Valongo está ali, pulsando naquela rua, pulsando naquele espaço, pulsando história, pulsando memória e ao mesmo tempo denunciando práticas racistas, preconceituosas e, por que não, utilizar a arte, utilizar as linguagens artísticas para reforçar o caráter urgente de se retomar com um projeto de dignificação da memória afro-brasileira, da memória afrodiaspórica e daquele espaço que conta a história, que exala a história. Então a tipografia, ela é um projeto de curadoria afetiva, um projeto de vizinhança afetiva, mas ao mesmo tempo, para além das artes, de pensar também no papel social
que nós temos ali naquele lugar, né? Que a arte pode assumir também. Então todos os projetos de arte que são desenvolvidos pela tipografia, eles são voltados para dar vez, para dar voz, para dar espaço para artistas periféricos, para artistas negros, para mulheres, LGBTQI+, para todos os povos, para todas as identidades possíveis, e que esse Estado racista, preconceituoso e classista, que também está inserido no universo da arte, todos esses povos que são excluídos do círculo de arte, eles são abraçados por nós. Não porque nós queremos nos ver enquanto os benfeitores, mas porque a gente entende que a galera que está no corre, no dia a dia, trabalha tão bem quanto aquele que é representado por uma galeria que tem importância no mercado de arte. Então, já que não existe o espaço para a gente se inserir nessa grande roda aí, a gente vai inventar os nossos mecanismos, a gente fura a bolha, porque a gente tem que ocupar. Mas, ao mesmo tempo, a gente constrói o nosso nicho, o nosso espaço, a nossa correria. E é com esse tipo de didática, com esse tipo de fazer artístico que a gente escreve a nossa história. Boiada! Olha a boiada!